bem-vindos à série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência 2020. Nesta série, a ANEFAC está ouvindo as empresas ganhadoras, trazendo muito conteúdo e dicas dos executivos que conquistaram essa tão almejada premiação do mercado financeiro. Hoje, nós temos a honra de entrevistar Eliane Domingues, que é gerente de consolidação e normas global da Vale. A Vale está ganhando pela 20ª vez o troféu Transparência na categoria Receita Líquida acima de 8 bilhões de reais. Eliane, primeiramente, parabéns pela premiação. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Eliane, o que significa para a Vale receber pela 20ª vez o troféu Transparência? É um reconhecimento do nosso objetivo contínuo de ser uma empresa cada vez mais transparente. O nosso objetivo principal é que a gente consiga aprofundar a relação que a Vale tem com todos os públicos. E estar mais uma vez nesse prêmio fortalece esses nossos vínculos com os nossos públicos e nos deixa muito felizes de contribuir para um processo de demonstração financeira mais claro e transparente no nosso país. A gente sabe que a Vale é uma empresa que gera benchmark para outras empresas do ramo e estar entre esses destaques do troféu é muito importante nesse sentido. Eliane, o que é exatamente uma demonstração financeira transparente? No nosso ponto de vista na Vale, a gente sempre pensa como transparência para ir além do que é requerido pela norma. Tem um trade-off importante entre você falar muito e não falar quase nada. Então, o que a gente tenta olhar é o que a norma está me requerindo, isso é o ponto fundamental que a gente não consegue fugir. E o próximo passo, o que o meu público quer ver dessa demonstração financeira? O que os meus acionistas precisam enxergar nessa demonstração financeira? O que meus funcionários precisam enxergar? O que a sociedade precisa enxergar? E a gente tenta abrigar todos esses públicos nessa análise. Aliás, Eliane, a gente sabe que as normas contábeis da CVM já são bastante rigorosas. Quer dizer, entregar algo além da norma é um desafio enorme, não é? É um desafio, mas a norma precisa ser compreendida com simplicidade, né? Então, a gente tem estudado muito esses anos e todos os anos a gente faz esse benchmark de mercado, inclusive acho que por isso que a gente está há 20 anos, né? Todos os anos a gente olha novamente e percebe o que a gente pode simplificar mesmo cumprindo a norma. Cumprir a norma não necessariamente é alguma coisa complexa. O que você poderia destacar de transformação no mercado nesses últimos anos? Quer dizer, imagine que o volume de informações cresceu bastante. Por outro lado, a transparência das empresas também melhorou, né? O que você poderia destacar nessa área contábil de grandes transformações? A transformação do FRS, sem dúvida, foi uma transformação significativa para todos que trabalham nessa área. E a gente começa a ver o trabalho contábil além da demonstração financeira. Então, a gente começa a enxergar o quanto que os números contábeis refletem em outras divulgações que auxiliam no processo de transparência da companhia. Por exemplo, recentemente nós divulgamos o nosso primeiro relatório da Vale de transparência fiscal, de Total Tax Report, que mostra quanto que a Vale pagou de impostos no Brasil. Não é uma obrigação requerida, mas nessa nossa discussão de melhoria, de transparência, essa foi uma demonstração que a gente quis trazer. Então, a gente consegue enxergar o trabalho contábil permeando várias coisas dentro da companhia no sentido de transparência. Por falar em permeando dentro da companhia, Eliane, eu imagino que a gente sabe, na verdade, que a Vale tem um padrão de governança corporativa muito elevado. Eu imagino que isso não fique restrito ao seu departamento, é algo que seja disseminado na empresa toda, até porque se isso não acontece, o resultado final nunca vai ser a transparência. É por aí mesmo? É isso mesmo. Na verdade, transparência é um pilar fundamental na Vale há muitos anos, né? E isso permeia relações com funcionários. A gente tem, por exemplo, o que é o código de ética esperado de cada um dos nossos contribuidores. A gente tem código de ética para os nossos fornecedores. A Vale tem, por exemplo, desde 2013, uma ouvidoria bastante atuante que permite que qualquer público, seja interno ou externo, possa ser ouvido de forma clara e transparente. Então, de fato, ela já está permeada hoje dentro da organização. A gente sabe que a Vale é uma empresa multinacional, na verdade, atua no mundo inteiro. Eu queria que você dissesse para a gente se hoje os padrões de qualidade, de transparência aqui no Brasil, na área contábil, já se equivalem ou até mesmo superam nos principais países.
Na verdade, o que a gente tem hoje é o benchmark de mercado é o IFRS, e hoje o Brasil não tem nada atrás em relação a padrões de demonstração e de benchmark de demonstração financeira. Acredito até que nós somos exemplos em alguns desses casos. E a Vale, por exemplo, ampliando além de demonstração financeira novamente, é uma empresa que tem participação de benchmark muito forte com relação à transparência. Por exemplo, a gente também agora criou o portal de ESG, que é uma coisa que era requerida dos nossos acionistas há um tempo, e ele foi lançado recentemente pela Vale. Perfeito. Eliane, a gente ouve muito no mercado as pessoas dizerem o seguinte: olha, vale a pena uma empresa ser transparente, porque no final do dia isso agrega valor à própria empresa, aos acionistas, aos stakeholders em geral. Queria saber se você concorda com isso, que transparência gera valor, ou no fundo, isso é um discurso, digamos, politicamente correto do mercado? Não tenho nenhuma dúvida de que a transparência gera valor para vários públicos, né? A transparência gera valor para o acionista quando ele tem uma decisão de negócio baseada em credibilidade e em confiança com a empresa. Então, a gente tem, por exemplo, os nossos eventos anuais de encontro com os acionistas, o Investor Tour, a nossa demonstração de resultado trimestral que a gente faz a call com os acionistas. A transparência tem um fundamento importante com os empregados, que se sentem engajados quando eles conhecem tudo que a companhia está pensando, qual é a estratégia, quais são os pilares de segurança, o que a empresa quer atingir. A companhia tem, com as sociedades que atuamos, a Vale tem um legado muito importante nas sociedades que a gente atua. A transparência do que está sendo feito, do que precisa ser feito com essas comunidades também é importante para a transparência. Então, acho que ela é boa para todos, para a empresa, para a sociedade, para o governo, para as comunidades, para todos. Bom, nós estamos vivendo 2020, um ano excepcional da pandemia, mas a gente sabe que o Troféu Transparência 2020, na verdade, avaliou os balanços de 2019, foram divulgados no começo do ano. No caso de vocês da Vale, a divulgação no começo do ano deu tempo de ter algum impacto da pandemia ou não? Não, na verdade, apesar da Vale ter sido uma das primeiras empresas a adotar o home office integral, né? A gente está em casa desde o dia 16 de março para todos os funcionários administrativos, a gente já tinha divulgado as nossas demonstrações, mas já fizemos as demonstrações do primeiro trimestre, do segundo trimestre, e agora a gente está fechando quarta-feira, a do terceiro trimestre, completamente de maneira remota. E isso que eu ia perguntar. A pandemia afetou o dia a dia de vocês? Está mais difícil compilar os números, juntar a equipe virtualmente, ou na prática vocês conseguiram conduzir isso bem? O primeiro momento é sempre meio assustador, né? Como é que você vai fechar uma demonstração financeira virtual sem aquele contato humano? Mas a tecnologia toda que a gente está disponível, a gente conseguiu superar todas essas dificuldades, então não tivemos nenhuma postergação de prazo das nossas divulgações, todas as nossas calls com os acionistas foram feitas da mesma forma, de forma virtual, mas com o mesmo conteúdo. Então, até agora, tivemos 100% de aderência a todos os cronogramas de divulgação que a gente tinha, mesmo com a pandemia. Perfeito. E, Eliane, para a gente poder encerrar a entrevista, eu não poderia deixar de perguntar para uma empresa que ganhou 20 vezes o Troféu Transparência, que é o sonho de muitas empresas. A gente sabe que todos os anos centenas de empresas tentam ganhar, muitas quase chegam lá, batem na trave, mas no final das contas acabam não ganhando por algum detalhe ou outro. Eu queria que nesse encerramento você deixasse alguma dica, alguma sugestão para essas empresas que ainda não chegaram lá. O que elas poderiam fazer em termos de, talvez, melhoria de governança corporativa ou mesmo da transparência na demonstração financeira? Que sugestão você poderia deixar para elas? Eu acho que ir além, né? É sempre pensar que eu posso fazer melhor, que eu posso ser mais transparente. Nunca pegar uma demonstração financeira, por exemplo, do ano anterior e fazer ela da mesma forma para o ano seguinte. Tudo mudou, então o que você precisa falar para o mercado pode ser diferente, a mensagem que precisa chegar à comunidade pode ser diferente, a mensagem dos acionistas é diferente. Fazer benchmark de mercado é fundamental, olhando as melhores práticas, olhar várias demonstrações financeiras, compilar o que você acha que pode ser bom de entender o que é o seu negócio. Eu acho que duas palavras são fundamentais, entendimento do que é a sua realidade, do que aquela empresa precisa mostrar para o mercado e não dá para não fugir do lugar comum, melhorar sempre. Todos os anos se debruçar e olhar a demonstração do ano anterior e falar, a gente vai fazer uma melhor esse ano. Muito bem, nós entrevistamos Eliane Domingues, que é gerente de consolidação e normas global da Vale, a Vale que está ganhando pela 20ª vez o Troféu Transparência na categoria Receita Líquida acima de 8 bilhões de reais. Eliane, mais uma vez, parabéns pelo prêmio, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, até a próxima.
Fiquem ligados nesta série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC-FIPECAF Troféu Transparência 2020. Acompanhe os programas nas mídias da ANEFAC com apoio e divulgação dos portais do Valor Econômico. Troféu Transparência 2020. Transparência gera valor.